para não haver confusão, né? Nas coisas criadas por Deus. Existe o mal, existe o bem, né? Existem as pessoas boas e as pessoas más. Tem pessoas que pensam, tem pessoas que às vezes, por não conhecer a Deus, tem pessoas más, reconhece pessoas más, pessoas perversas, pessoas malignas, pessoas até que já se deram e já se venderam a Satanás, né, como se fosse de Deus por algo que elas profetizaram ou por algo que elas falaram que vinha a acontecer. Por exemplo, Chico Xavier, o Raul Seixas, né? Então, para muitas pessoas, tem essas pessoas como se fosse assim às vezes de Deus. Tem essas pessoas como se elas fossem de Deus, cara. Mas na verdade não são. Nessa verdade elas não são. Existem pessoas, logicamente, Deus é o poderoso e está no topo da hierarquia do domínio de toda a criação, de tudo que existe, Deus domina, né? Mas existe também quem? Satanás e seu reinado, né? E ele tem sua livre ação no seu reinado. Ele tem a sua livre ação no seu reinado. Claro que o reinado dele é inferior de Deus, não é o superior de Deus, né? Entende? Então, o próprio Satanás, o reinado de Satanás, ele é o que? Baseado, sempre foi baseado em quê? Em alcançar as grandezas de Deus, entende? Mas Deus tirou ele dessa grandeza. Então, o reinado de Satanás se torna baseado, né, não de Deus, entende? Porque ele quer ser igual a Deus, não de Deus, entende? Então, muitas coisas que Satanás faz, né, é baseando-se no que Deus fez, né? Que ele é invejoso, ele quer ter o que Deus tem, quer fazer o que quer ser Deus, vamos dizer assim, quer ser até Deus, né? Pensou no coração dele, queria ser como Deus, né? Como é escrito na palavra de Deus, né? E então, Satanás, ele dá profecia das perversidades que ele vai fazer no futuro. Ele pode conceder isso a pessoas que servem a ele, pessoas que estão servindo a ele, que estão servindo, às vezes, de exemplo para os que estão nascendo sem entendimento. Aí as pessoas sem entendimento que nascem jovens, ou até da mesma época do indivíduo, porque Satanás criou mecanismo de fazer com que a sua ação nos seus perdure por mais tempo. Porque antigamente Deus exterminava da terra, antigamente, na época dos judeus mesmo israelitas, Deus exterminava da terra. Deus exterminava da terra esse tipo de perversidade, de malignidade. Deus destruía povos inteiros, crianças, animais, tudo, né? Mas Satanás criou pela ciência uma maneira de fazer que os seus adeptos fossem o quê? Levado mais para frente, para que os que fossem nascendo, às vezes, sejam enganados ou levados pela sua influência naqueles que ele usou, né? Aí tem pessoas, aí tem agora uns servos deles às vezes, né? Que, por exemplo, assim, Raul Seixas, né? Chico Xavier, né? Que para muitas pessoas, né? Pessoas de Deus, porque o que falou cumpriu, né? Mas claro que Satanás tem o reinado dele de maldade e perversidade, né? O reinado dele é embaixo do reinado de Deus, né? É embaixo do reinado de Deus o reinado dele, entende? Entende? Então Deus julgou todas as coisas e julgou ele, como Jesus Cristo falou, né? O príncipe desse mundo já está julgado, disse o Senhor Jesus, né? O príncipe desse mundo já está julgado, né? E nada tem em mim, né? Mas o próprio Senhor, com a sua graça, com o seu poder que trouxe, né? Também acabou que trazendo todas as pessoas nele, entende? Para que todas as pessoas viessem até a saída nele, entende? Porque não teria mais saída no mundo, entende? Mas a única saída que tinha era ele. Nem a morte tem a última palavra, né? Porque era o inimigo maior que tinha na morte, né? Pra gente, né? A gente no meio da morte, né? A gente tava preso à morte e à morte, entendeu? E o Senhor nos dá essa vida. E o Senhor nos dá essa vida. E aí faz com que o inimigo também, por outro lado, né? Por outro lado, faz com que o seu reinado também seja também mais eficaz, seja mais eficaz de perdição para os homens. Por isso que fala que ele é como leão, anda procurando a quem possa tragar, né? E toma cuidado que ele anda como um leão, que não possa tragar, entende? Então, ele próprio também tem ele tem as suas inspirações também das perversidades que ele vai cometer, qual o próprio Senhor nosso revelou, né? Que ele faria, né? Faria muitas
perversidade, causaria muitas coisas terríveis, muito espanto na terra, porque o próprio Senhor nos alertou a respeito disso, pelo que ele fez, né, destruindo a morte, né, e vencendo o inimigo nosso, das nossas almas, entende? Então faz com que o diabo tenha o seu reinado, que parece grande, mas só que o reinado dele verdadeiramente está dominado. O reinado dele está dominado e limitado até o julgamento e o fim dele, entende? Mas o inimigo, nesse pouco reinado dele, ele tem essa ação de inspirar os seus adeptos, manter os seus adeptos, né? E mais relevante os seus adeptos, né? Pela tecnologia, pela ciência, seus adeptos a outras pessoas, porque outras pessoas às vezes acreditam. E as pessoas, às vezes, por não conhecer a palavra de Deus, por não examinar as palavras de Deus, elas acabam, às vezes, acreditando que fulano, porque falou isso, aconteceu, que é de Deus, mas na verdade não é. Entende? O mal também tem suas revelações. O mal também mostra suas revelações. Aí a pessoa que não tem entendimento em Deus acha que isso é de Deus, entende? Acha que é de Deus, aí toma o mal por bem, mas na verdade é o mal. É o mal, entende? Acaba sendo um mal mesmo. E aí tem os seus adeptos, por exemplo, Chico Xavier, né? Ele fez muita profecia, e como tem vários bruxos aí que fazem profecias, que o mundo vai acabar em tal dia, que isso, aquilo, outro, que vai acontecer uma catástrofe, que vai acontecer isso, aquilo, outro. Então, várias pessoas, tem vários servos do mal fazendo profecias más, né? Tem charlatões que vai falar profecias, mas não vai acontecer, falou apenas nele mesmo, não falou, às vezes, inspirado pelo cão, pelo Satanás, né? Mas existem aquelas pessoas malignas que estão crucificadas assim, que eu posso falar, que estão de mão dada com o diabo, que tem revelações do diabo, entende? Tem revelações do diabo das coisas más que vai acontecer contra os homens, porque ele veio o quê? Matar, roubar e destruir, entende? Então, se ele veio matar, roubar e destruir, ele tem, às vezes, o domínio sobre os que estão na sua influência, entende? E ele pode fazer o mal contra os que estão na sua influência, diferentemente daqueles que não estão na sua influência, que estão já na graça da liberdade de Cristo, entende? Esses já são protegidos, e se caso for a permissão do Senhor de glorificação a Ele, que esta pessoa parta, né? É algo muito melhor esperar para ela do que este pouco tempo que ela teve aqui de vida, né? Mas o Senhor, querendo, Ele pode guardar, como Ele guardou Pedro de ser morto por Herodes, né? Botou o anjo na prisão para livrar ele, né? Como João dizem que livrou ele de uma panela de óleo quente, né? E Paulo também, como foi livrado muitas vezes, né? E o Senhor me livrará ainda, né? E como eu disse Paulo, né? O Senhor me livrará ainda, né? Ninguém pode me levar antes da minha hora, né? Diz o apóstolo Paulo, né? Eu sei que ninguém pode me levar antes da minha hora. E por verdade, entende? Então, o reinado e a vontade de Deus faz com que a gente tenha nosso tempo, nossa hora de nós partirmos, né? E aí, para a glorificação de Deus, tem o nosso tempo, né? Como o apóstolo Paulo, ele foi morto, né? Porque cumpriu o tempo e cumpriu aquilo que o Senhor próprio cumpriu, né? Então ele cumpriu na base do seu Senhor isso e partiu com isso. Entende? Então tem os dois lados, né? Então, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não sabem examinar os dois lados, do mal e do bem. Não sabem examinar o reinado de Satanás. E muitas pessoas, às vezes, querem mostrar pra gente pessoas malignas, pessoas que estão, às vezes, na vontade do inimigo, como se fosse de Deus porque ela revelou algo, né? Entende? Mas, às vezes, está no reinado, tá revelando algo no reinado de Satanás, né? No reinado de Satanás. E na liberdade que ele tem nesse reinado dele de fazer essas coisas nas pessoas que estão na vontade dele. Entende? Tem pessoas que às vezes pensam que, né, aí pode parecer assim que seja muito poder porque ele falou isso, né? Pode parecer assim que seja muito poder porque ele falou isso, né? Mas não, o reinado de Satanás é limitado. O reinado de Satanás é muito limitado. É limitado o reinado de Satanás aqui na Terra. É limitado na Terra, é limitado porque Deus é o soberano sobre tudo. Deus governa sobre tudo. Deus domina sobre tudo. Entende? Então, não é o que se temer. Porque o que acontecerá será de bem, entende? Às vezes os cristãos não têm assim, parece que não têm essa noção de que, como disse Eliseu, né? Ó Senhor, abre os olhos dele para que eles contemplem que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Então é pura verdade, Deus é dominador. A gente tem que ter fé, sabe? Abrir nosso coração verdadeiramente a Deus e confiar-se a Ele verdadeiramente, porque o nosso Senhor é poderoso, nosso Senhor domina, nosso Senhor reina, nosso Senhor é grande, é poderoso. Basta a gente confiar-se, esperar-se, não se desesperar. Se você não está com os caminhos fixos no Senhor, procure edificar-se diante dele. Busca Ele de todo o coração, não busca Ele porque você quer isso, aquilo, outro, não. Busca Ele porque você precisa da salvação dele, da ajuda dele, da misericórdia dele, da graça dele. Busca Ele porque você precisa dele, você não necessita totalmente dele.
da maneira que você não tem noção, sabe? Você às vezes acha que da maneira que você está sendo protegido, que você está sendo livrado, que você está sendo agraciado, que você está sendo amado, entende? Mas tem a maneira dada por Deus de a gente estar diante dele, entende? Não é a nossa maneira, não é a nossa visão, não é no nosso jeito, não é no nosso querer, entende? Nós somos poeira cósmica, somos poeiras cósmicas, somos poeiras cósmicas, poeiras cósmicas terrenas desta galáxia, entende? Nós estamos chamados por um Deus criador de tudo isso, entende? De um Deus poderosíssimo, de um Deus grande, tremendo, de um Deus mesmo. Ai, de um Deus que por mais que seja tão grande, ele olha por humilde, né? Ele olha por humilde. E às vezes o humilde, na sua humildade, olha com muita pequenez. Na sua humildade, olha com muita pequenez a esse Deus. Olha com muita irreverência a esse Deus, sabe? E não vê a imensidão da sua grandeza, do seu domínio, do seu poder. Aí olha com essa pequenez dele, né? Mas mesmo ele sendo tão grande, ele ainda atenta para os mais inferiores, para os mais pequenos ele atenta. Ele cuida, ele protege, ele ama, ele chama, ele tem paciência, ele releva, ele adota, né? A sua imagem, a sua semelhança, né? Entende? Então Deus é um Deus muito bom, muito dominador, muito soberano, soberaníssimo, entende? Então o que nós não buscamos a Deus nessa nossa inferioridade, nessa nossa pequenez, nessa nossa ignorância, nessa nossa fraqueza, nessa nossa indiferença pelas muitas afeições nossas às coisas totalmente banais e às coisas totalmente perditivas dessa terra. Graças a Deus. Boa noite.